Agora, nesse período já de constituinte, deputado, como é que ele trabalhava? Ele era aguerrido mesmo? Era extremamente aguerrido, era corajoso, fazia discursos importantes. Para você ver, num desses discursos, já que ele era oposicionista também do governo Dutra, ele fez com que um dos ministros de Dutra envolvido numa situação humorosa fosse demitido, certo? Correia Castro. Correia Castro. E ele tinha muita força no parlamento. E ele tinha uma voz que era ouvida por todos. Foi escolhido parlamentar do ano algumas vezes. Os jornalistas sempre o ouviam. Ele estava sempre em evidência. Então ele foi um parlamentar extremamente atuante. Extremamente atuante. Ele tinha também o conhecimento de ter sido jornalista, né? Ele foi um jornalista atuante aqui em Bezerros. Para onde ele fosse, ele tinha um jornal para trabalhar. Ele fundou jornais, não foi Fundou isso? jornais, né? Lá em Bezerros tinha o Correio de Bezerros. E olha uma coisa interessante lá em Bezerros, quando o jornal não existia mais, mas aí, quando ele foi guindado a condição de vice-presidente, aí sai uma edição especial, eu adoraria ter essa edição, em que se dizia assim, uma edição única, né? Em que se dizia assim, o nosso redator, Café Filho, está de licença por ter sido guindado à condição de vice-presidente da República. Era uma brincadeira, evidentemente, e esse jornal hoje deve ser uma raridade assim das maiores. Uma curiosidade, quando ele estava em Bezerros, Antônio Silvino estava preso em Recife. Ele foi entrevistar Antônio Silvino. É outra coisa que não existe assim, pelo menos nas minhas pesquisas, eu não consegui essa entrevista, mas seria extremamente importante esse resgate. Ele fez uma entrevista com Antônio Silvino na cadeia, né? Antônio Silvino, o cangaceiro famoso. Então ele teve essa vida extremamente rica, né? Para onde ele fosse, tinha um jornal a ser fundado, tinha os seus discursos importantíssimos. E como vice-presidente, ele talvez, mesmo na condição de presidente do Senado, ele já ficou um pouco mais retraído, porque ele só tinha ali o voto o voto de Minerva, e ele participava pouco dos debates. Mas como deputado ele era extremamente atuante, importante. Agora, Lívio, como é que Café Filho foi alçado a ser candidato a vice-presidente? Alguém indicou ele? Como foi? Pois é, existiam várias possibilidades para a composição da chapa de Vargas. Mas na época, o Adhemar de Barros era governador de São Paulo, PSP. Era um que dizia que tem uma frasinha É uma famosa, frase né? famosa, né? Rouba, mas faz, né? E depois foi aplicada a outras figuras políticas também. Mas Adhemar de Barros era muito poderoso e impôs o nome de Café Filho, que era correligionário. Café Filho tinha muitas relações políticas, mas essa era uma relação meio controversa, né? Com uma figura como Adhemar de Barros, um populista e que muitas vezes era acusado de corrupção. Adhemar de Barros influenciou nisso quando Getúlio pensava em outros nomes, como Mascarenhas de Moraes. Tinha um que se chamava, se não me engano, Oswaldo Oliveira. Tinha vários possíveis candidatos a vice de Getúlio. E aí Getúlio
tinha um horror, um verdadeiro horror. A expressão que foi usada era nojo físico, acho que foi o Murilo Melo Filho que disse isso, de Café Filho. Mesmo assim, ele viu que ganharia com essa parceria, né? O Estado de São Paulo não poderia ser ignorado. E aí o que acontece? Em vários momentos, Getúlio subia ao palanque com café e não citava o nome de Café Filho. Isso aconteceu aqui na Praça Pio X, num comício que teve em 1950, em que estavam Silvio Pedrosa, Liceu Rosado, né? Getúlio Café, e algumas pessoas, como Alberto Furtado, o saudoso Tiziano Duarte, comentaram sobre esse assunto. Getúlio não falava o nome de café. E começaram a gritar, café, café, café. E Getúlio terminou o comício sem citar o nome de Café Filho. Ao ponto das pessoas pegarem os folhetos de Getúlio e rasgarem em praça pública. Então, só mais adiante é que Getúlio, se não me engano, no Paraná, foi citar o nome de Café Filho como parceiro. Detalhe, na época, a eleição era para presidente e para vice. Não era uma chapa que tinha os mesmos votos. Então, Getúlio teve mais de 3 milhões de votos e Café Filho teve mais de 2 milhões e 500 mil votos. Olha só. 2 milhões de votos. Mais de 2 milhões e 500 mil votos. Então, é impressionante como o café soube fazer isso, e tinha popularidade. Mesmo contra, aí é um ponto que vale a pena se falar, mesmo contra a Igreja Católica, por exemplo, que fez com a LEC, a Liga Eleitoral Católica, um movimento forte contra Café Filho. Não vote em Café Filho. Distribuíam panfletos, colocavam faixas nas cidades. Também pelo fato deles pertencer a outra religião. Pelo fato dele pertencer a outra religião, ou de ser taxado de comunista, ou de ateu, ou assim, algo que contrariasse os interesses da Igreja Católica. A pecha de comunista quiseram colocar em Café Filho. Ele nunca foi comunista. Ele tinha ideias socializantes, tinha ideias, preocupações sociais, mas comunista ele nunca foi, a ponto de recusar participar, juntamente com Prestes, da Aliança Nacional Libertadora. Nacional Libertadora. Então ele não queria ser taxado de comunista porque ele não o era. Agora você pegou aqui um ponto interessante. A gente está falando aqui a escolha do vice-presidente, onde Café Filho, daqui do Rio Grande do Norte, ele foi escolhido para ser vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas. E detalhe, voto separado. Não Voto era separado. voto casado como hoje em dia. E ele foi escolhido entre vários outros candidatos fortes. Dentre eles, Mascarenhas de Moraes. A gente está falando do homem que comandou a Força Expedicionária Brasileira, o Marechal Mascarenhas de Moraes, não é isso? Exatamente, aqui ó. Ele teve 2.520.790 votos. E aqui no Rio Grande do Norte, quem tirou mais votos? Café Filho ou Getúlio Vargas? Aqui, me parece que Café Filho teve mais votos do que Getúlio Vargas, possivelmente também em função desse posicionamento na Praça Pio X. Então, Café Filho realmente foi um fenômeno eleitoral.